Olá, meus queridos amigos da União Espírita Cristã da cidade de Patos. É um prazer para mim estar aqui com vocês nesta oportunidade de falar sobre a nossa conversa de hoje, que vai ser bem sucinta, com o título Motivos de Resignação. Bom, eu gostaria de inicialmente relembrar uma história do Evangelho para que nós possamos fazer uma análise em torno dela. Então, está lá no texto de Lucas, no capítulo 4, no versículo 16, a partir dele, quando Jesus faz uma visita à sinagoga lá em Nazaré. Então, quando Jesus chegou lá na sinagoga, ele pediu a palavra, abriu os pergaminhos e abriu no texto de Isaías, que dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado ao Senhor. Depois de enrolar esse papel, ele entregou ao servidor e olhou para os que estavam na sinagoga e falou: hoje se cumpriu o que diz essa escritura. Então, quando ele falou isso, os judeus que estavam lá começaram a se escandalizar e perguntar uns aos outros: caso esse homem não é o filho de Maria, de José, que todos nós conhecemos em Nazaré, como ele pode se proclamar o Messias? Então Jesus olhou e falou que um médico pode curar a si mesmo, o médico vem senão para os doentes. E quando ele falou isso, ele disse: realmente um profeta não tem honra em sua terra. Então ele disse àqueles que estavam escandalizados: no tempo de Elias havia muitas viúvas, mas Elias, o Espírito do Senhor chamou Elias somente para a casa de uma viúva. A viúva, a mulher de Sarepta, lá de Sidônia. E havia também muitos leprosos que poderiam ser curados, mas não foi curado senão Naim, o Ciro, o único a ser purificado pelo poder de Deus. Muito bem. Passado esse textozinho, nós vamos compreender um pouco sobre essa história. Nesse tempo de hoje, em que nós passamos por dificuldades, por provações, nós vemos que Jesus vem senão para os que sofrem. Por isso que ele nos diz: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então esse é um motivo de resignação para nós, porque nos dá a paciência de esperar pelo Mestre ou de ir até ele. Que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele nos diz que o ladrão vem senão para matar, roubar, destruir, mas ele veio para que tenhamos vida. Então, ele nos diz que veio aos que sofrem, aos que estão presos, aos que estão cegos, para dar-lhes vistas. Então, nós é o que estamos presos aos vícios, nós estamos presos aos remorsos, estamos presos às culpas, estamos presos as más escolhas e as consequências que nós temos de aceitar com resignação e paciência aquilo que estamos colhendo, porque não há colheita sem semeadura e nós estamos sofrendo aquilo que nós necessitamos. Perceba que eu troquei a palavra necessitamos, porque se nós falássemos que estamos recebendo aquilo que nós merecemos, seria em caráter de punição, em caráter de castigo. Entretanto, nós estamos colhendo a lição. Por isso que diz que é algo que nós necessitamos, porque nós precisamos das dificuldades para progredir. Necessitamos das provas, das provações, para que nós possamos alçar voos espirituais da fé, da esperança, aos voos da humildade, da resiliência, da paciência, do domínio próprio. Precisamos das dificuldades para compreendermos que as ilusões do mundo são transitórias, para que nós possamos perder o apego ao dinheiro,
o apego às pessoas, o apego aos bens materiais, para que nós possamos perder as ilusões do mundo. É fato que nós vivemos uma ilusão de sermos compreendidos, uma ilusão de sermos aceitos, a ilusão de recebermos reconhecimento. Ora, Jesus nos disse que não devemos esperar reconhecimento. Se quando ele estava em Nazaré e anunciou aos seus que ele vinha cuidar dos que sofrem, eles ficaram uns aos outros murmurando, falando: quem é esse homem? Ele não é o filho de Maria, de José, que nós conhecemos? E ele falou que o profeta não tinha honra em nossa terra. Se ele, que é o Salvador, que é o Libertador, não foi aceito, não foi compreendido pelos seus, que dirá nós, pessoas falíveis, pessoas imperfeitas, que esperamos ter o reconhecimento, esperamos ter o amor. Entretanto, nós temos o amor de Jesus, que esse sim é o nosso amigo de todas as horas, que não nos abandona, que não nos deixa para trás. Então, vamos compreender nesse sentido, então, o verdadeiro cilício. Quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, dos bem-aventurados aflitos, por que serão consolados? Já é um grifo nosso, não é um grifo meu. Porque eles são felizes, são bem-aventurados, porque sofrem. E isso porque serão consolados. É inútil nós querermos os aplausos, os apupos da terra. Nós vemos que na terra desfilam os heróis, as pessoas do poder, ricas e belas, que todos invejam e que muitas vezes nós também desejamos ser ricos, ser poderosos. É tanto que nós sacrificamos nossa vida, nosso tempo para ganhar dinheiro, para no futuro termos o conforto. Então, queridos, abandonemos isso, porque isso é uma ilusão. A parábola de Jesus nos diz que havia um homem insensato que juntou a vida inteira num celeiro e construiu outro celeiro para juntar. E aí disse a ele mesmo: come e bebe, goza a tua vida. Entretanto, o anjo do Senhor falou: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E quem ficará com essas posses? Você não irá desfrutar. Devemos então desfrutar hoje. Não procurar juntar as riquezas para no futuro termos uma condição melhor. Tenhamos uma condição melhor hoje. A condição de filho de Deus. A condição de herdeiro da graça. Daquele que ama, daquele que serve, daquele que se melhora. Esse então é a felicidade real. Porque os Espíritos asseveraram, na questão 923, que para uma vida ainda feliz na Terra, basta ao homem a consciência tranquila e a fé no futuro. Jesus nos diz que não devemos sofrer com o que há de comer, com o que vestir, porque nem as aves do céu juntam em celeiros, nem os lírios dos lírios do vale colhem nem plantam, mas o Pai os alimenta. Quanto mais nós, homens de pouca fé. Ele nos diz que é necessário buscar primeiro o seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, já acabou um sofrimento nosso, que é o medo do que comer, do que vestir, do que fazer no futuro, porque de certo todos nós passaremos pela doença, passaremos pela pobreza em alguma época da vida, passaremos pela riqueza, pela abastança de recursos, embora nós não percebemos que temos muitas vezes trabalho, temos comida, temos roupa, temos amigos, temos pessoas queridas. Isso é uma riqueza da qual muitas vezes nós esquecemos e não damos valor. E o momento em que nós perdemos entes queridos, nos momentos em que nós perdemos o emprego, perdemos o amor de alguém que amamos, sofremos em demasia porque não estamos preparados para isso. Mas a vida é de altos e baixos e devemos compreender esta realidade. Entretanto, Jesus nos garantiu que nos consolaria. Daí o motivo de paciência, porque sabemos pela fé de que os momentos ruins passarão e os bons chegarão. Assim como os momentos bons não são eternos, os maus também não. E há de chegar um dia de alívio, há de chegar um dia de sono tranquilo, há de chegar um dia de refrigério para nossas almas. Portanto, quando esse texto fala o verdadeiro cilício, que eu recomendo
que eu recomendo a leitura, ele nos diz que sofrer é uma bênção na terra, porque expunge os pecados de outrora, resgata os erros das vidas passadas. Então isso é uma bênção. Devemos nos preocupar por aqueles que estão hoje jubilosos, que estão ricos hoje, que estão nos excessos, nos vícios, que estão no crime. Esses sim sofrem, porque hão de gemer, hão de sofrer. E Jesus nos diz que naquele dia haverá dor e ranger de dentes. Então, nós vemos aí as bem-aventuranças. Nós que sofremos hoje, sorriremos amanhã no reino do Pai. Por isso é um motivo de alegria, é um motivo de comemoração, um momento de hino, de louvor e agradecimento. Porquanto aqueles que vivem a ilusão, chegará o dia em que eles serão visitados pela desilusão. Que dia triste será! E pode ser muito tarde para eles o arrependimento. Pode ser muito tarde a eles as escolhas maus que fazem. Porque sofrerão em demasia e no futuro irão expungir essas faltas. Nós que hoje estamos sofrendo as dificuldades, já estamos expungindo e encontrando graça diante de Deus. Não seria diferente, assim como foi com o mestre, em que as pessoas não reconheceram ele, disseram que ele era o filho de Maria, de José, menosprezando ele. Muitas das pessoas que veem hoje que nós somos discípulos, que nós somos cristãos verdadeiros, irão dizer, não era fulana que fazia isso? Não era cicrano que fazia tal coisa? Trazendo o passado de erro, nos menosprezando, nos julgando. Não nos levam a sério. Entretanto, assim foi com Jesus, não seria diferente conosco. Jesus curou 10 leprosos, um veio agradecer. E nós queremos muitas vezes os aplausos e queremos muitas vezes os reconhecimentos e até agradecimentos. Devemos aprender então a amar sem esperar nada em troca. Entretanto, o Senhor reconhece a nossa mudança. Vamos para a frente com o desejo sempre de servir, porque Jesus nos ensinou que aquele que quer ser o maior no reino dos céus deve ser então o servo de todos. Nós temos que compreender o silício verdadeiro, que é a reforma interior, que é o abandono do homem velho, da mulher velha, para o homem novo. E compreendendo a essência de reconhecermos o verdadeiro tesouro. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? É uma reflexão. O que estamos buscando? O que nos falta para sermos felizes? Nós vemos que Jesus reuniu homens simples, pescadores, para que fossem seus discípulos. E eles abandonaram seus trabalhos e seguiram o Mestre. E eu pergunto a você que nos escuta, que você abandonou para seguir a Jesus? É necessário muitas vezes que nós abandonemos a vida de vícios, a vida imoral, dissoluta. É necessário que nós abandonemos as mágoas do passado, os complexos de remorso, de culpa. É necessário que nós abandonemos tudo aquilo que impede a nossa felicidade. Que nós possamos abençoar o passado e ir adiante do futuro. Que nós tenhamos o abandono a entes queridos que partiram, aceitando que eles agora se renovam na vida espiritual, mas sabendo que nós nos reencontraremos, além do túmulo, no reino de amor de Jesus. Devemos então abandonar o luto, não a saudade, mas o luto, para que nós vivamos uma vida de amor, com a lembrança de fé para nossos entes queridos. Devemos então abandonar aquilo de inútil que impede a nossa felicidade. Conquanto nós muitas vezes traímos a Jesus, traímos o reino de Deus com nossas próprias atividades. Sacrificamos muitas vezes o Evangelho para atender nossos caprichos, porque achamos que a oração e que a fé é para que Deus atenda tudo o que eu quiser, para que nunca passe por doença, para que nunca passe por dificuldade, para que tenha prosperidade, para que tenha uma família perfeita. Isso são ilusões que não adianta nós pedirmos em oração, conquanto devemos pedir a coragem, a força para vencer as dificuldades. Nós vemos que o salmista nos diz que aquele que semeou, gemendo e chorando,
voltará na colheita, cantando um hino de alegria, trazendo seus molhos. Então, mesmo assim, nós iremos um dia colher do fruto da nossa bondade, do nosso esforço é trabalho para alcançar. Nós vemos em Apocalipse 2:10, sede fiéis até o fim e dar-te-ei-vos a coroa da vida. Tenhamos então a certeza que isso é um motivo de resignação, porque no futuro seremos felizes. Nós vemos que, por fim, a parábola, talvez é uma parábola pouco conhecida de muitos de vocês, que é a parábola da viúva e do juiz, que está lá em Lucas. Vou até dar uma olhada aqui, em Lucas 17, Lucas 18, a parábola do juiz e da viúva. Eu vou falar de forma resumida, né? Aconteceu que um juiz mau recebia de dia e de noite apelos de uma viúva querendo justiça. Então esse homem falou: eu não temo os homens, não temo a Deus, mas farei o apelo dessa viúva. E Jesus então falou: se esse juiz, mesmo sendo mau, soube atender o apelo da viúva, quanto mais vosso Pai não irá atender se vós o pedirdes. Olha que interessante. Quem já diz o ditado, quem não chora não mama. Se nós não pedirmos a Deus aquilo que nós precisamos, nós não receberemos. E nós pedimos a Ele que renove a nossa vida, que dê sentido à nossa vida de arrependimentos. Nós vemos pessoas cada vez mais irrequietas, ansiosas, nervosas. Vemos pessoas tristes, angustiadas. O que falta-lhes? Falta-lhes o pão vivo, que preencherá o vazio do seu coração. Falta a água viva, que irá nascer um manancial. E esta nunca mais perderá a fé e a esperança na vida, porque encontrou em Jesus a força da sua fraqueza. Que encontrou em Jesus a esperança dos seus dias difíceis, porque encontrou nele a sabedoria de que no futuro viverá feliz no teu reino de amor. Olha que bênção isso é para nós. Por isso eu gostaria de encerrar essas palavras humildes, singelas, falando um texto de Pedro, que nos falou na sua primeira carta, lá no capítulo 5, quando ele fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da mão do onipotente Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o inimigo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar, ao qual resisti firmes então na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece. A Ele então seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Então, queridos, o Senhor nos dá as condições para sermos felizes. Ele nos fortifica. Ele nos faz vencer. Somos mais que vencedores naquele que nos amou. Portanto, nesse momento, gostaria de encerrar minhas palavras pedindo a todo aquele que nos escutou até o final, que nesse momento que terminar o vídeo, faça uma oração. Peça a Deus por você, por sua família, mas também peça por aqueles que vivem alheios no mundo, iludidos com o mundo e o materialismo, que vivem nos vícios. Faça uma prece, então, por aqueles que são chamados por Jesus, mas seus ouvidos estão surdos para a verdade e seus olhos estão cegos para compreender as verdades espirituais. Então, queridos, que Jesus vos abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus.